Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio. Eu sou Lidiana Hanauer. O objetivo desse podcast é trazer empresários para inspirar outras pessoas a abrirem o seu negócio. E o meu nome é Elvis, eu sou sócio da Lid e host aqui do podcast. Uma novidade muito boa para esse episódio é que nós temos nossos primeiros patrocinadores, né? Então, temos aqui agora um cadinho de café junto com a gente. Café diretamente de Minas Gerais, puro. Uma coisa que muita gente não sabe é que muitos desses cafés que a gente compra no mercado, eles estão misturados com várias coisas, né? Palhas, coisas, as impurezas ali do dia a dia. Enquanto um cadinho a gente traz ali um café 100% puro. Então, muito legal aí, muito feliz com essa parceria. Muito feliz por mais um episódio, né, de podcasts aqui, que foi um sonho. Que tem justamente isso que a Lid falou, né? Uma proposta de inspirar outras pessoas e compartilhar muito sobre estratégia, sobre rotina, dia a dia, sobre gestão de quem está fazendo ali no dia a dia, né? E hoje é com grande honra que a gente tem um convidado muito especial, que é o Gabriel Montalvão. Tem 28 anos, é CEO da Integracom, que é uma assessoria especializada em marketplace, ou seja, em ajudar empresas a venderem através desses canais, como Amazon, Mercado Livre, Shopee, etc. E, ao mesmo tempo, também ele é dono de e-commerce. Então, é um cara que tem a pele em jogo ali, né, do dia a dia e consegue transportar isso para os seus clientes. É uma grande honra contar com você aqui. Estou muito feliz aí pela sua presença e eu tenho certeza que o pessoal tem muito para aprender contigo, porque o cara é um crânio, galera. Então... Eu estou muito animada também com o Elvis, que convidar o Gabriel já era um sonho até quando começou o podcast, porque todo papo que acontece entre a gente sai com muitas ideias, é muito legal. Boa, gente. Eu que agradeço aí todo o convite de vocês. Muito obrigado pela convite mesmo, né? É uma honra estar aqui com vocês. E espero contribuir um pouquinho com essa galera aí que vem nos assistindo aí. Tem muita coisa pra gente falar também, né? A gente tava almoçando agora há pouco, então... Já era quase um episódio. Já queria deixar o episódio rolando ali já. Verdade. Então, tem muita coisa boa pra gente falar. Eu acho que o tempo vai ser curto, mas vamos lá, né? Deu pra aquecer, né? Deu pra aquecer. E aí, assim, hoje, lá na Integracom, vocês já atendem mais de 300 sellers, né? Então, tem 300 empresas confiando no trabalho de vocês ali para rodar os marketplaces todos os dias. Mas nem sempre foi assim, né? Então, uma coisa muito legal que a gente gosta de ouvir é um pouco sobre a trajetória. Então, a gente queria saber um pouco como foi a sua trajetória ali para montar uma empresa dessa estrutura, desse tamanho, até se você também quiser colaborar, compartilhar o número de pessoas que vocês estão lá hoje, os números da empresa, fica super à vontade, tá bom? Não, perfeito. Bom, eu fui sempre muito um cara que conseguiu analisar muito bem as oportunidades, né? Então, assim, não tive sorte, mas eu tive oportunidades e eu fui abraçando elas ali no meio do caminho. Então, dando exemplo muito do meu começo, né? 2017, 2018 ali, eu trabalhava na empresa do meu pai como designer gráfico e ali eu fazia o meu dia a dia, né? E papo vai, papo vem. Eu sempre fui um cara que gostava muito de explorar outros cenários também, tava muito antenado. E aí eu comecei a meio que criar uma urgência, né? Então, comecei a fazer alguns trabalhos ali de social media, gestão de tráfego, fiz uma formação em gestão de tráfego, comecei a pegar um cliente aqui, outro ali, fui atendendo muito nessa pegada. Só eu fazia no meu pós-horário, né? Então, trabalhava manhã e tarde, fazia esse tipo de trabalho à noite. E ali comecei a pegar algumas empresas e aí uma delas tinha uma frente que estava começando na parte de marketplace. E aí ele ofereceu para eu cuidar dessa parte também. Eu fui muito sincero com ele. Falei, olha, de marketplace eu não entendo nada. Tô fazendo aqui gestão de tráfego, tô construindo tua loja virtual, tô fazendo aqui teu planejamento, mas de marketplace eu não conheço nada. Mas, se não for problema para você, a gente aprende junto. E aí ele conseguiu, tipo assim, passar essa confiança no sentido, não, beleza, vamos junto, vamos ver como vai ser e tal. E ali a gente começou a desenvolver um trabalho junto para essa empresa em específico de marketplace também. E ali eu comecei a ganhar algumas experiências nessa parte de marketplaces e, em específico, era a parte de Mercado Livre. E aí fui aprendendo várias coisas ali, as coisas foram aumentando também, o fluxo de trabalho e tudo mais. E em paralelo com isso, eu continuei trabalhando ainda com os meus pais ali, designer gráfico ali, manhã e tarde, até que veio a pandemia. Na pandemia ali... Eu casei em 2017, 2018, eu casei em 2019, na pandemia eu já estava casado, a gente tá falando de uma pandemia ali em 2021, né?
E isso foi evoluindo mesmo depois que casei, foi dessa forma. Chegou na pandemia, o que aconteceu? A empresa dos meus pais era uma empresa totalmente familiar. E a gente dependia muito lá de licitação, era o nosso forte. Então a gente tinha, tipo assim, contratos com prefeituras, algumas escolas, enfim. E a primeira coisa da pandemia foi que todo contrato de licitação ele foi praticamente suspenso. Então, que a gente tinha lá uma pancada de contratos que a gente poderia vender para essas empresas ali, para esses órgãos públicos dentro dos próximos 12 meses, foram vetados. Então, a gente ficou 100% na mão. E aí foi aí que eu me vi de um lado, onde eu estava casado, aí eu estava na empresa dos meus pais, e aí vem a pandemia e trava tudo. Eu falei, pô, e agora o que eu faço? Nossa. Falei, ferrou, né? E aí que eu tive a ideia de pegar uma linha do meu pai lá, que é a parte de adesivos personalizados, e começar a trabalhar isso nos marketplaces ali, porque eu já tinha um conhecimento de um lado. Falei, eu vou aplicar desse lado aqui, eu vou aplicar do outro lado a mesma estratégia, só que com produtos diferentes, e vamos ver o que acontece. E aí começou a loucura. Porque enquanto na pandemia a galera tava tudo dentro de casa, quietinho e tudo mais, eu tendo que ir pra empresa, indo de um lado pro outro, e tipo assim, aumentando compra com o fornecedor, porque o negócio começou a tracionar. Então os marketplaces começaram a rodar ainda mais fortes na pandemia, porque a galera não tinha questão de compra física. Então gráfica sempre tinha uma cultura muito de você ir até a gráfica, ali você ajeita junto com a pessoa a arte e manda fazer o teu produto, o teu adesivo, o teu banner, qualquer coisa assim. Na pandemia isso acabou. Então a galera começou a comprar mais esses produtos online também. E aí foi onde a gente, tipo, explodiu e plena pandemia a gente comprando mais máquinas de impressão digital para produzir ainda mais adesivos. E aí começou toda a loucura. Logo depois não depois da pandemia, mas alguns meses depois, uns 6 meses depois, os contratos começaram a normalizar. E aí meu pai voltou com a produção dele normal. E aí foram 2 coisas que aconteceram, né? 3 coisas, na verdade. O do meu pai voltou ao normal. O online de adesivos estava crescendo. E os meus trabalhos de marketplace, eu tive ainda mais procura nesse período. Porque pandemia, a galera, toda a loja física, todo varejo e tudo mais, quer correr para online. E quem já estava no online começou a ter mais dificuldade. Porque já vendia 100, 200, 300 mil no online. E na pandemia começou, tipo, de um mês para o outro, dobrou. De 200 para 400, de 300 para 600. Então, deu um boom muito grande o mercado online de marketplace na pandemia. E começou a respingar em mim, porque essa pessoa que tinha contratado um serviço de marketplace que na época eu não sabia, agora eu já sabia muito mais, começou a indicar para outras empresas, e aí começou todo o trabalho de indicação também. Grande detalhe, né? Aí você precisa de contratar pessoas, você precisa colocar mais máquinas, e aí a gente passou de uma empresa a ter 3 empresas no mesmo lugar e todas elas precisando de gente para trabalhar. Eu ia fazer essa pergunta. Tava tudo na empresa do seu Tudo pai. no mesmo lugar, exatamente. Meu Deus. E aí começou. Um irmão meu fazia uma coisa, o outro irmão fazia uma coisa, minha mãe fazia outra coisa. E aí começou a virar uma loucura, um correr atrás do outro. E tinha dias, tipo assim, ó, sexta-feira mesmo, a gente ia embora 2, 3 horas da manhã da empresa. Meu Deus. Rodando adesivo, por quê? Porque no final de semana continua vendendo, na segunda tem que entregar. E aí, loucura. Loucura, loucura, loucura. Até que no final de 2021, a gente sentou todo mundo e tal, e a gente resolveu, né, sair com as 2 empresas mais novas do espaço do meu pai e deixar ele trabalhando tranquilo ali. Então a gente pegou um lugar que era 2 andares, de baixo ficou a parte do e-commerce, em cima ficou a parte da Integracom. E ali a gente começou a ter espaço, né? Então aí podia comprar produto, matéria-prima, contratar mais gente para Integracom. Então eram 2 empresas no mesmo lugar, um e-commerce e uma empresa que presta serviço para marketplace. Só que na época também era ainda agência, que tinha gestão de tráfego, social media e tudo mais. E até que em 2022, a gente teve a entrada de um sócio na Integracom, que é o Thiago Franco, ele é influencer oficial do Mercado Livre. E ele foi o nosso cliente, gostou do nosso trabalho, estreitamos o relacionamento ali, ficamos alguns meses ali batendo papo, conversando, futuro e tudo mais, até que a gente conseguiu, né, fazer essa sociedade ali e a gente tomou a decisão de não fazer mais nada que não fosse de marketplace. Então encerra todo o trabalho que a gente tem de gestão de tráfego, de social media, de desenvolvimento de landing page e focamos só na parte de marketplace. Rescindimos todos os contratos, passamos clientes para outros parceiros. E aí a gente começou a Integracom, de fato, focada em marketplace a partir de 2022. Então esse foi um pouquinho ali
do início, né? E aí eu coloquei o meu irmão para tocar o e-commerce e eu fiquei responsável na Integracom e até hoje é assim. Grande detalhe é que a gente não tá mais nesse prédio, esse prédio ficou pequeno, então a gente teve que ir para um lugar maior e aí a gente não achou um lugar maior que comportasse duas empresas. Então hoje, uma empresa fica no endereço, outra empresa fica em outro endereço totalmente diferente e cada uma agora, obviamente, com sua cultura, com sua rotina, com seus processos, com suas lideranças, né? Hoje a gente gira mais ou menos quase 10 mil pedidos por mês na parte do e-commerce ali. Gira 8,5, 9. Eu acho que mês que vem já bate uns 10 mil na nossa projeção de pedidos por mês, né? Isso no e-commerce. E a Integracom, a gente já tem uma prestação de serviço, né? Então lá a gente escala não em pedidos, mas sim em pessoas, né? Então hoje a gente já tá com quase 50 colaboradores na Integracom. E aí com quase não, né? Passamos de 300 clientes já. Então, esse foi um pouquinho do começo aí, e nosso boom foi na pandemia. Uma sequência de bons problemas. 2021 para 2025 foi, tipo assim, todo ano dobrando de tamanho, literalmente. Integracom principalmente, dobrando de tamanho a cada ano. E esse ano a gente já dobrou em referente ao mês passado, e ano que vem na nossa projeção é dobrar referente a esse ano. Então, assim, é uma loucura. Nossa, eu fico imaginando esse crescimento tão rápido. E falando em problema, né? Eu tenho certeza que você encontrou vários no meio do caminho. Você vem de um histórico de família, né? Que já tem empresa e tudo mais, mas eu acredito que esse boom e essa quantidade de colaboradores e todo esse trabalho aí tenha sido muito novo para você. E aí eu queria saber um pouquinho, né? Do que foi mais desafiador nesse boom e nesse tempo tão curto acontecer tudo isso. Cara, eu acho que hoje, olhando para trás, eu acho que o principal desafio que eu enfrentei, e isso como gestor mesmo, né? Ignorando, tipo, quantidade de empresas ou o que faz cada empresa. Mas o que hoje me toma mais tempo e que eu bati cabeça muito para entender como funciona isso é a parte de gestão de pessoas. A parte de gestão de pessoas é o ponto crucial ali que começa a envolver cultura, começa a envolver alguns detalhes ali que quando você tem 20 colaboradores, por exemplo, você cria algumas coisas, alguns processos, algumas regras de convivência, algumas coisas ali que funcionam tranquilo para 20 pessoas. Para 40 já não funciona mais, para 60 não funciona mais, e aí foi bem esse detalhe que a gente teve que se ajustar muito rápido. E ainda mais se falando de cultura, né? Na minha opinião, a gente demorou um pouco para trabalhar cultura dentro da empresa, a palavra cultura. Só que também aprendi que cultura, na verdade, você nem precisa falar de cultura para você ter cultura, né? Cultura de uma forma muito simples. É o que você tolera ou não tolera na sua empresa. Você tolera que as pessoas cheguem atrasado? Isso vai virar cultura. Se você tolera, vai virar cultura. As pessoas vão ser acostumadas a chegar atrasado. Não, você não tolera chegar atrasado, aquilo acaba fazendo parte da sua cultura. Por quê? Porque as pessoas já entendem. Então, cultura nada mais é do que o modo de conduta do dia a dia da empresa. Aconteceu um problema. As pessoas são focadas em resolver o problema ou são focadas em achar culpados? É do que você tolera e que não tolera. Quando algum problema chega pra você, você procura solução ou procura culpados? Então, esse jogo do dia a dia da cultura, que é o tolera e não tolera, que vai muito além das palavras escritas na parede, coisas bonitas que você coloca no site, qualquer coisa nesse sentido, vai muito além. Então, essa parte de gestão de pessoas foi algo que eu tropecei muito lá atrás. Hoje não sou especialista nessa parte, mas consigo controlar bem essa questão. E hoje a gente tem líderes também, né? Então, não que líderes facilitem, mas o seu desafio é fazer com que eles consigam passar o recado que você precisa que chegue na ponta. Porque você também não pode ficar atravessando eles no dia a dia. Porque senão você tira a autoridade deles. Então, muita gente até acha, né? Não, porque eu vou pegar um gestor lá de fora, vou colocar aqui, ele vai fazer tudo rodar e tudo mais. Mas se você não tiver recurso de fazer com que ele consiga repassar a mensagem, não vai adiantar de nada. Você pode pegar um gerente, um líder de qualquer empresa multinacional. Ele não vai conseguir fazer a parada acontecer se você não tiver o recurso e você não conseguir vender a ideia para ele vender a ideia do outro lado. Então, essa parada de gestão de pessoas, mesmo que você tenha ali uma escada de... Como fala? Esqueci o nome. De uma hierarquia, né? Mesmo que você tenha uma hierarquia desenhada, na prática você vai ter que cumprir isso aí também. E acho que você acaba precisando se tornar um verdadeiro guardião, né, dessa cultura, porque eu acredito muito nisso que você falou. A cultura, ela existe desde o primeiro dia. O
que dita é o momento em que você percebe isso e faz de maneira ativa, mas no dia a dia ali, na maneira como você se comporta, com que você fala com as pessoas, com que você lida com os problemas, já passa a ser esse exemplo, né? Exato. Agora que eu acho que é um processo natural, é na medida que o tempo vai passando e você vai percebendo e vai precisando se esforçar para comunicar isso. Exato. Né? Ainda mais numa escala de pessoas como vocês estão atualmente, né? Em que você não passa a ter desafios de clareza sobre o que é a cultura, mas sim capacidade de conseguir entregar essa mensagem, que acho que é muito sobre o que você está falando, né? Poxa, mas que legal. E às vezes o pessoal que está assistindo a gente, né, pode confundir um pouco os termos. Eu já vi muito isso no mercado, sobre marketplaces, e-commerce, etc, né? Acho que seria legal se você fizesse essa diferenciação pra gente, do ponto de vista de vocês, sobre como que vocês tratam esse tema. Perfeito. Eu digo até que são modelos de negócios diferentes, né? Quando a gente fala de e-commerce, a gente se refere sempre a essa palavra muito a vendas online através da sua própria loja virtual. Então, é você ter o seu canal de venda. E o seu canal de venda ser o seu próprio, a sua essência ali mesmo. Então, eu vendo através do meu site, eu vendo através do meu Instagram, eu vendo através... Então, o e-commerce nada mais é do que sua própria loja virtual ali, www.suaempresa.com.br. Esse é o e-commerce. Quando a gente fala de marketplace, a gente já está usando um canal de venda que já existe para comercializar os nossos produtos. Uhum. Ou seja, eu estou usando o Mercado Livre para comercializar meus produtos. A Shopee, a Amazon, Magazine Luiza, a Shein, como cada um preferir. O TikTok Shop também passa também a ser marketplace agora, o que antes era um canal de venda próprio aí, que você poderia jogar pessoas para o seu site, e hoje você pode colocar produtos para você vender lá dentro. Então, ele deixou de ser, né, uma rede social própria e hoje ele passa a ser um marketplace ali com a sua frente rede social, mas por trás ele está sendo marketplace agora, né? Então, por exemplo, tenho clientes que trabalham 100% marketplace. Não tem nem perfil no Instagram, não tem nem site, não tem nada. E aí agora com o TikTok Shop entrou pro TikTok Shop. Isso. Que na verdade era um canal muito usado para levar tráfego pro próprio site. E existe isso, né, que o Elvis falou, que as pessoas, elas têm muita dúvida. Para eu vender na internet, eu preciso ter uma presença digital. Não necessariamente, né? O marketplace tá aí, tem gente que não tem nenhuma rede social e tá vendendo muito todos os dias, né? Sim, sim. A gente tem bastante cliente lá na Integracom que, na verdade, não tem um trabalho de Instagram, de loja virtual e tudo mais. Por quê? Porque a essência começou no marketplace. Então, o marketplace em si, o Mercado Livre, ele já tem audiência para tudo que você imaginar. Eu quero comprar esse microfone no Mercado Livre. Já tem gente vendendo e tem gente comprando esse microfone. Então, você anunciar no Mercado Livre, você vai ser mais um vendedor que vai poder oferecer o seu produto lá e, de acordo com algumas coisas que a gente pode falar mais para frente, você vai conseguir um posicionamento lá e vai conseguir vender o seu produto ali mediante estratégias que são totalmente diferentes do que uma estratégia de loja virtual própria. Né? Então, o legal do marketplace é que você usa a audiência que ele já possui. Então, o seu segredo ali, quando você vai começar no marketplace, é muito um segredo onde você precisa saber se posicionar melhor do que os outros. E aí a gente começa a entrar nessa parte estratégica e tudo mais. Um outro detalhe também, né? O marketplace, a gente tem muitos dados de marketplace. Então, por exemplo, hoje eu consigo saber quanto vendeu a categoria de microfone no Mercado Livre nos últimos 30 dias. Consigo saber de qualquer produto, dá para você saber hoje quanto vendeu nessa categoria. E aí é bizarro porque, como você sabe isso, tem uma estratégia do marketplace também por cima dos lojistas para eles não ficarem dependentes de um só vendedor. Por exemplo, não é vantagem para o marketplace dar visão só para o Elvis que vende esse microfone. Por quê? E se o Elvis acabar o estoque do Elvis, se o Elvis fechar a loja dele, se acontecer qualquer coisa com o Elvis, o que acontece? Não vai ter mais produto para oferecer para o cliente do marketplace? Então, o marketplace hoje eles trabalham uma questão de diversidade de vendedores. Ele nunca vai entregar 100% das vendas do microfone para o Elvis. Ele vai entregar uma parte para o Elvis, outra parte para a Lid, outra parte para o Gabriel, outra parte para cada pessoa ali, e cada um vai vender um pouquinho. E aí, obviamente, tem estratégias para você vender mais ou menos. Mas, na média, uma categoria, por exemplo, sei lá, microfone vende 30 milhões por mês no Mercado Livre. Na média, um único seller vai conseguir pegar de 10% a 20% da fatia dessa categoria. Então, se tem lá 30 milhões de vendas, um seller vai conseguir ali vender de 3 a 6 milhões, né, desse microfone, perdão. 3 a 6 milhões por mês
desse microfone. Então, é o máximo que ele vai conseguir ali, se ele fizer um bom trabalho, se ele tiver todos os modelos de microfone que vende naquela categoria. Então, envolve mix de produto, envolve estratégia de profundidade de estoque também, para não acabar isso aí, né? Então, hoje o marketplace é muito calculado. Tamanho da categoria, 10 a 20% é o quanto você consegue pegar dessa categoria. E aí a gente vai para um outro detalhe também. Para você morder isso aí, você tem que ter alguns critérios de competitividade, porque já existe gente vendendo esse microfone dentro do Mercado Livre, por exemplo. Então, aí existem algumas estratégias que não é porque eu consigo vender de 10 a 20% que eu posso colocar o valor que eu quiser e eu vou vender esse 10 a 20% dessa fatia do mercado. Então, eu preciso ter um preço competitivo, o meu produto tem que ser bom, eu preciso mandar ele bem embalado para que eu não tenha reclamações de produto que chega avariado no meu cliente. Eu preciso ter boas fotos, bons vídeos, um bom título, um bom preço, um bom frete, uma boa ficha técnica, uma boa descrição e por aí vai. Então, é um monte de estratégia que a gente tem que fazer para dar tudo certinho para a gente conseguir abraçar esse mercado, né? E aí, a competitividade no mercado é o grande pulo do gato, né? Porque, por exemplo, eu conheço operações que faturam 26 milhões por mês nos marketplaces. O lucro líquido final é 5%. Então, você imagina, gerenciar 26 milhões pra em vendas por mês 5%. para lucrar 5%. Uhum. Só que 5% de 26 milhões vai dar aí seu 1 milhão e 300, mais ou menos. Bom, 1 milhão e 300... Ok, É mas bastante dinheiro, né? é Mas bastante dinheiro, o nível só de que- complexidade para você lidar com 26 milhões de reais num mês, né? Num ano Exato. num ano vai ser 500 milhões de E a gente entra num ponto também que, culturalmente, as pessoas acham que é tudo muito fácil e que o lucro é muito fácil também, que não tem trabalho. Ah, eu vou colocar aqui qualquer coisa, de qualquer jeito. E tem vários fatores, né, pra estar bem ranqueado, pra realmente vender. E também tem todo um volume pra você começar a lucrar mesmo, né? Exato. E todos esses pontos, tem muita gente que acaba não estudando, acaba se frustrando na internet. Tem muito isso, né? Sim, tem muito. E as pessoas às vezes se atropelam também na linha de crescimento, né? Então, pega até esse exemplo, né? 26 milhões para 5%. Obviamente, se ele quiser aumentar uma margem para 15, 20% de um mês para o outro, vai diminuir o volume de vendas dele. Ele vai ser menos competitivo no mercado dele. Ele vai vender menos. Né? Então, aí é o jogo que cada pessoa que vai começar a vender no marketplace tem que saber até que ponto de operação ele tem peito para aguentar o nível ali. Né? Vai aguentar uma operação que fature 1 milhão por mês? Ah, eu quero. Beleza. Querer é diferente de conseguir. Então, se você tiver uma operação hoje de 1 milhão na sua mão, você vai saber gerenciar? Você vai saber projetar compra, negociar com o fornecedor, ter um administrativo, um time de expedição, embalagem, reposição de estoque ali no mesmo volume do que está tendo de vendas? Então, entram vários critérios que, às vezes, o próprio gestor ele não está preparado para isso. No final do dia, todo mundo quer crescer, mas poucas pessoas querem pagar o preço do crescimento. Mas eu acho que o que é legal disso que você trouxe é que era uma objeção que eu tinha, né? Sobre marketplaces, assim, que eu pensava, beleza, vou passar a vender caneca lá no marketplace. Na minha ideia anterior era tipo, já tem um monte de gente vendendo caneca, eu não consigo capturar mercado. Mas uma vez que a gente entende que faz a estratégia de negócio deles diluir esse risco, a gente percebe que tem mercado, né, para se trabalhar e etc. Só que eu acho que é como qualquer outro mercado, né? Tem muita gente que tá olhando somente o prêmio, né, da parada, do dinheiro que dá para ganhar e negligenciando tudo aquilo que eles não veem, né? A gente vive num mundo hoje que tá todo mundo postando resultado, printzinho de venda caindo lá no marketplace, etc. Mas sem noção nenhuma, né? Sobre operação, expedição, lucro, contabilidade, todas essas questões que fazem parte ali do dia a dia do empresário, né? Exatamente. Tem muita gente que nem olha para lucratividade, né? Tem operações aí que faturam 250, 300, 400 mil e nem fazem ideia de qual que foi a margem final do mês anterior. Foi 10%, 15%, 20%, menos 5%? Quanto foi essa margem, né, do mês passado em relação às vendas ali? Né? E depois a gente entra numa competência muito maior, que é a gestão de fluxo de caixa, né? Beleza, você pode até ter margem no mês anterior, ter tido margem no mês anterior. Porém, e o seu fluxo de caixa como tá? Porque é uma lógica matemática muito simples, né? Se você tem 10% de lucro ao longo do mês, só que você cresceu 30% de um mês para o outro, vai faltar grana aqui para sustentar esse crescimento. E aí você vai ter que pegar do bolso, pegar capital de giro de algum lugar, vai ter que fazer algum aporte de investimento ali para conseguir sustentar o seu crescimento. Senão também daqui a pouco tá faltando produto. E aí que vem o grande detalhe, que se você não gerencia margem, essas coisas, você tá crescendo, tá tendo margem, só que na sua cabeça você tá se comendo vivo achando que não tá tendo margem.
E aí você, tipo assim, não é que você tá tendo margem, você tá crescendo mais do que você tá tendo de margem, e aí vira um looping infinito. Desencadeia vários problemas, né? E aí a Exato. pessoa que não tem conhecimento em todos eles acaba falando, cara, tá vendendo muito, mas eu não tô faturando, não tô tendo lucro, na verdade, né? E aí Sim. acaba gerando muitos problemas pra empresa. E eu acho que assim, né? Eu acho que cada negócio que a gente monta, quem tá montando ali um negócio precisa adquirir a skill de tocar aquele tipo de negócio. Então, quando a gente vem, por exemplo, para um mercado que não é de marketplace, de venda de serviços, e-commerce, etc., grande parte das empresas, os empresários vão precisar adquirir um conhecimento ali em aquisição de clientes, em vendas, porque é a atração ali para o crescimento, né? Então, o cara vai lá, faz treinamento de vendas, contrata agência de tráfego pago, coisas nesse sentido, né? Já nesse cenário do seller, do marketplace, eu vejo que a competência que ele precisa desenvolver é completamente diferente. Sim. E pouco disseminadas, se você parar para pensar, porque esse cara, na verdade, ele tem que ser um grande gestor no final do dia, né, para conseguir administrar todas essas particularidades, que é um problema que o pequeno empresário também tem, né, o empresário que eu disse aqui da outra ponta, que está fazendo aquisição de clientes, só que geralmente é um pouco mais para frente, porque você começa a vender, a coisa começa a rodar, mas aí a gente teve esse problema, né, a gente tinha lá a planilha lá que a gente contabilizava o resultado da empresa, e ali, né, margem e tal, legal, coisa toda, mas... Puxa, mas parece que tá dando dia de pagamento, não tem dinheiro pra pagar. Aí eu descobri que tem fluxo de caixa. A gente foi descobrindo, assim, no meio então, do ou caminho. seja, mas isso veio depois, né? Veio depois que a gente aprendeu a vender, que precisou fazer e tudo mais. Já essa pessoa do marketplace precisa adquirir essa habilidade logo, né? Porque ele já não tem o problema de conquistar a audiência ou de gerar tráfego de clientes. Ele já tem ali o tráfego de clientes. Então, ele tem que resolver o problema que seria o pós do empresário tradicional e já colocar o produto e realmente o tráfego já tá ali dentro dele. Exatamente. Ele tem que ser muito gestor desde o começo para suportar o crescimento. Porque muita gente quer crescer, mas poucas pessoas têm peito para, de fato, crescer aquilo que quer. Porque o nível do gestor também vai aumentando conforme o tamanho da operação dele. Então, obviamente, gerenciar uma operação de 1 milhão por mês é totalmente diferente de hoje gerenciar uma operação de 26 milhões por mês. Totalmente diferente. Não é a mesma conta de pessoas de expedição, por exemplo. Uma pessoa empacota 300 pacotes por dia, então se eu vendo 900 pacotes por dia, eu preciso de 3 pessoas. A conta já não é mais essa. Por quê? Porque não é só embalagem, tem que ter uma pessoa para reposição, tem que ter uma pessoa ali que está vendo devoluções, porque se aumenta o seu nível de saída de produto, você aumenta também o de retorno de produto, porque o produto quebrou, porque o pacote foi avariado, porque o cliente não estava na casa dele para receber e o produto voltou. Então você começa a ter outras coisas ali que antes não precisava de uma pessoa para fazer, agora precisa, né? Então, até nessa visão, por exemplo, a Integracom é muito focada em soluções para ajudar de fato o seller ali nesse período de gestão. Então, nós somos um braço de fato das operações. Um dos nossos planos, por exemplo, é o financeiro de marketplace. Por quê? Porque a gente audita as margens do nosso cliente de financeiro para marketplace todos os dias referente ao dia anterior. Então, hoje, o nosso cliente está recebendo o relatório referente a ontem. Quanto ele faturou no canal de venda, qual foi a tua margem daquele dia do canal de venda, tudo certinho ali, o compilado da semana, o compilado do mês, o quantos % gastou ali no sentido de ads, que também é uma das alavancas de crescimento dentro do marketplace, né? Então, a gente traz todos esses números ali para facilitar, porque muitos sellers faturam 200, 300, 500 mil por mês, chega no final do mês e não sabe a última linha. Às vezes eles olham para fluxo de caixa. É tipo assim, não, esse mês sobrou 50 mil aqui. Não, beleza, sobrou esse mês, mas sabe por que sobrou esse mês? Porque tudo que você ia pagar esse mês, você negociou com o fornecedor pagar mês que vem. Por isso que no fluxo de caixa sobrou 50 mil. Mas e no fechamento? Quando você pega a venda, mesmo R$100, desconta a comissão, desconta frete, desconta o custo do produto, desconta o percentual de ads, desconta todos os detalhes ali que você tem. E aí, tipo, a última linha, quanto deu? Então, a galera confunde muito essa parte. Então, a gente traz soluções para facilitar a vida do gestor, por quê? Desde o primeiro dia de alguma operação de marketplace, a pessoa que está à frente precisa ser gestor. E muito gestor. Para ela suportar esse crescimento até entender. Começa vendendo no primeiro mês R$5.000, por exemplo. Se no segundo mês for R$10.000, ela vai ter que colocar dinheiro do bolso dela para repor produto. Porque o que ela teve de margem no mês anterior não vai suprir.
E tem até todo um tempo, né, de retirada dos próprios marketplaces, né? Então, cada plataforma deixa retirar ali da carteira em tal dia e tudo Sim. mais. Se realmente você não tem uma estrutura, como que você vai fazer funcionar o próximo mês, né? Exatamente. Então, é o cenário complexo ali que vem o jogo do Marketplace. Marketplace é jogo de números. Então, assim, você também não adianta você entrar no Marketplace para querer vender 10, 20 pacotes por dia. Isso aí você não vai conseguir fazer uma empresa saudável, estruturada, vendendo 10 produtos por dia ali. Marketplace é volume, né? Eu até comparo o Marketplace muito com a indústria. Então, indústria, como que a indústria ganha dinheiro? Quantidade de peças por hora. Quanto mais peças eu produzir na mesma hora, mais produtos eu consigo deixar disponível, mais eu vendo, mais eu coloco dinheiro no caixa. Então, é um estudo sempre do quê? Mais peças por hora com a mesma qualidade. Mais peças por hora com a mesma qualidade. O Marketplace é um jogo muito semelhante, porque também é um jogo do volume. É como eu consigo vender mais com a mesma operação. Então, é muito parecido com a indústria. A indústria também tem uma margem muito apertada. O Marketplace também tem uma margem muito apertada. Então, vai muito nessa pegada ali, sabe? É mais complexo do que parece, né? Muito, muito. As pessoas, eu vou pegar um produto, achei um fornecedor, vou vender na internet. Vários grupos de internet vendem como vida fácil, né? Tipo assim, não, Sim. você vai vender pela internet, aí você vai... o Mercado Livre vai trabalhar pra você vai viver da praia, e aí você vai viajar pra onde você quiser, e você vai ter, nossa, a família dos sonhos, porque você vai ter tempo pra dedicar pra família e tudo mais. E aí, a hora que a pessoa que comprou essa ideia vê como é a realidade... Fala assim, nossa, eu tenho que estudar, eu tenho que saber de gestão, eu tenho que controlar meu fluxo de caixa, eu tenho que fazer isso. Então, por exemplo, no meu e-commerce hoje, o controle de fluxo de caixa é diário. Todo dia eu recebo o fluxo de caixa do mês atual e do próximo mês já. Então, tô vendo, tipo assim, os próximos, pra quase 2 meses ali, eu sempre tô vendo. Então, virou mês, prolonga de novo. E aí eu sempre vou vendo mês atual e mês seguinte. Então, fluxo de caixa diário. Por quê? Porque gira muita coisa. Então, é controle de fluxo de caixa de um lado e toda a parte ali, de fato, de margem do mês do outro. Então, uma coisa é o quanto a gente gerou de caixa, outra coisa é o quanto a gente teve de margem final das vendas que realizamos. E aí, a gente faz sempre separadinho ali para não ter problema, porque para você quebrar uma operação é muito, muito fácil, né? Quanto mais você fatura, maior o andar que você tá de um prédio. A hora que você quebra, se você quebra faturando muito, a sua queda é bem maior. Então, Isso é um verdade. jogo que, tipo assim, você tem que calcular de fato o teu risco e o quanto você quer de mercado. E com essa expertise de vocês, né, em marketplace, existe um padrão, assim, de escala? Hoje a pessoa que inicia com vocês e tá realmente começando ali, tem um tempo de realmente alavancar dentro dos marketplaces? Tem diferença entre eles, né? Shopee, o Mercado Livre, a Amazon, como funciona? Hoje, depende muito do momento, né? Então, hoje a gente identifica que, por exemplo, a Shopee tem resultado mais rápido que o Mercado Livre. Só que o Mercado Livre é mais constante que a Shopee. Entendeu? Então, o Mercado Livre, você vai crescendo, você vai tendo um crescimento mais constante. A Shopee, beleza, você consegue resultado mais rápido, mas para ele cair é mais rápido também. Então, qualquer detalhezinho ali afeta a operação no começo. Então, é um jogo muito de entender o quê? Qual que é o segmento da empresa e também qual que é a capacidade dela de gestão. Porque não adianta nada começar a vender e acaba o estoque. Aí repõe o estoque, aí começa a vender de novo, acaba o estoque de novo. Isso vai matando tudo que você vai construindo, porque a cada furo de estoque, algum anúncio passa na sua frente a hora que alguém procura o seu produto no marketplace. Então isso também é muito bizarro, porque, por exemplo, e-commerce, loja virtual, qualquer coisa nesse sentido, acabou o estoque, vai ficar inativo no site, tá tudo bem, a hora que retornar o estoque, vai retornar esse item ali, e quem estiver navegando pelo site pode comprar tranquilamente. Por quê? Porque o site é seu. Então, se ela não comprar ali o seu produto da sua marca, você vai ter concorrentes, talvez ela compre do concorrente, talvez ela não compre, espere o seu ser abastecido. No marketplace não tem isso? No marketplace acabou o seu, tem gente que vende a mesma coisa que você. Então, vai muito de você... Só de você ter estoque a todo momento, você já garante uma certa receita para dentro da sua empresa. O que muitas operações não conseguem. Então, essa parte é bem bizarra, sabe? O básico bem feito, a frase básico bem feito no âmbito marketplace, faz muito jus ao nome. Realmente faz total sentido. E até para a pessoa que às vezes, né, tá assistindo e tá se identificando ou se interessa, né, em entrar nesse mercado e tudo, o que você enxerga acontecendo, né? Quais são os critérios que essa pessoa deveria se preocupar no começo do trabalho, né?
que critério utilizar para poder escolher um canal, alguma coisa assim nesse sentido, para que a gente conseguisse, de certa forma, estabelecer uma jornada assim, para esse seller? Cara, eu gosto muito de orientar sempre, tipo assim, alguém que tá perdido, que ainda às vezes não sabe como analisar esses dados de tamanho de categoria, de mercado e tudo mais, a começar pelo Mercado Livre, porque o Mercado Livre ele é uma grande escola. O Mercado Livre, ele tem muitos recursos, o Mercado Livre ele é mais duro também em questão de métricas, então você aprende mais rápido. Então lá, de fato, é uma escola e as coisas funcionam bem didáticas lá. Se a regra é essa, se você quebrar aquela regra, seu anúncio vai ser derrubado e é isso aí. Então segue muito a risca isso. Então o Mercado Livre é uma grande escola. Quem sabe vender no Mercado Livre, para aprender um segundo marketplace é muito rápido. É muito rápido. Porque as regras são muito semelhantes, só muda a cor do botão, onde ele tá e como você vai fazer aquela determinada ação. Mas é tudo muito semelhante no mundo dos marketplaces ali. Então assim, cara, começa pelo Mercado Livre. O Mercado Livre é o maior marketplace do Brasil. Então é o que mais vende, né? E é o que mais tem clientes também dentro deles ali. Que compram com mais recorrência, que investe. Então, tem muita coisa para ser feito dentro do Mercado Livre. Então, cara, se tá na dúvida, começa pelo Mercado Livre. Quando a gente vai para outros marketplaces, a gente começa com alguns níveis de critérios de produto. Então, por exemplo, vender iPhone na Shopee é algo que, tipo assim, só de falar você já fica... E aí, será que, né? Será que é isso mesmo? Né? Já no Mercado Livre não tem muito disso. Ah, vou vender... Na Amazon também, Exato, né? Uhum. né? Vou vender pasta de dente no Mercado Livre ou na Shopee. Pô, ok, dá certo nos dois. Né? Então, começando pelo Mercado Livre, não tem muito erro. Hoje o Mercado Livre, qualquer coisa que você for vender lá, já tem alguém vendendo. Talvez não da sua marca, mas tem alguém vendendo, algum concorrente seu já está lá. Então é muito difícil hoje você achar um mercado no marketplace que ele ainda não tenha ninguém comercializando. E só de ter alguém comercializando, isso não é ruim. Por quê? Porque o Mercado Livre já procurou clientes que consumam aquele produto para estarem dentro da plataforma para comprar aquele produto. Então você começando a vender, mesmo que você não seja o primeiro, tem espaço para você crescer também. Por quê? O estoque do seu concorrente vai acabar, às vezes o preço do seu concorrente não vai ser o melhor do mercado, às vezes o seu concorrente faz um trabalho de imagens que é muito porco, você não consegue enxergar a qualidade do produto através das imagens, através do vídeo, não tem uma descrição, ficha técnica não está preenchida completamente, não tem uma entrega rápida, não tem um fulfillment, não tem nada disso ativo. Então, são várias coisas que a gente consegue trabalhar dentro do Mercado Livre que depois dá para replicar para outros marketplaces e cresce muito rápido. Então, para quem está nos ouvindo aí, na dúvida, comece pelo Mercado Livre, que tenho certeza que você vai aprender bastante. E depois, se você estiver tendo venda todo dia no Mercado Livre, aí você vai pensar em um segundo marketplace. Falando em concorrência, tem uma estratégia que muita gente usa, que é de criar outras empresas para ser concorrente dele mesmo. Então, igual o Elvis falou, tem a caneca aqui, vendo a caneca no marketplace. Eu abro uma marca, outra marca, 3, 4 marcas, mas sou eu mesmo vendendo em todas elas. Como funciona essa estratégia? Ela realmente funciona? Boa pergunta. Isso é bem bizarro, né? Muita gente, às vezes, já quer entrar no marketplace com 3, 4 lojas, sendo que não sabe nem gerenciar uma só. Né? Então, a gente tem que ir com calma nesse momento. A estratégia de você ter mais de uma loja dentro do marketplace é justamente pelo fato que eu comentei no início, onde o Mercado Livre nunca vai dar 100% do mercado dele para um único seller. Entendeu? Então, uma vez que eu tenho mais de uma loja, eu consigo abraçar mais mercado, porque pro marketplace, não sou eu, são 2 lojas. Abri uma terceira loja, não é o Gabriel vendendo, é mais uma nova loja vendendo ali. Então, como o marketplace analisa muito a questão de lojas, eu consigo abraçar um mercado maior. Então, às vezes, com 2, 3 lojas, eu consigo abraçar 30%, 40% do meu mercado, enquanto que com uma só, eu abraçaria 10%, 15%, 20% do meu mercado. Então, aí é um balanço e um estudo muito grande que tem que fazer, mas isso aí é papo de, tipo assim, quando você já está no nível ok ali de operação. Então, por exemplo, a gente tem 2 lojas lá no meu e-commerce. Uma começou lá atrás, na pandemia, 2021. A outra, a gente começou a trabalhar no final do ano passado. Então, assim, final de 2024. Então, 2021, 22, 23, 24, 3 anos depois, a gente foi investir numa segunda loja. Então, olha o nível de maturidade para você investir numa segunda loja. E aí é a história da pessoa que quer meter a carroça na frente dos bois, né? Que a gente fala. Que
a gente fala muito disso, né? Em vários nichos tem o pessoal que fica procurando hackzinho, né? Então, cara, o esquema é, então, abrir outra loja, que aí eu vou concorrer, eu vou ganhar o topo da pesquisa e coisas nesse sentido, né? E aí fica, né, acho que para o ouvinte, para coisa como um todo, que, não, cara, não tem almoço grátis, não tem hackzinho, o que tem é trabalho, junto com tudo, de fazer o básico bem feito, né, que você vem falando, e a capacidade de gerenciar isso depois também, porque, pô, se a pessoa não tá conseguindo gerenciar uma loja, vai gerenciar duas. imagina duas. É um grande problema. Mas eu acho que a gente acaba entrando numa outra seara, assim, que você até falou um pouco sobre isso, mas acho que dava pra gente explorar, que eu sei que também tem muita gente que tem objeções em entrar no mercado de marketplaces e etc. por causa dos preços, né? Então, fala assim, eu tô trabalhando com o meu produto aqui, aí tem um cara lá vendendo um produto que eu nem sei como que ele faz aquele preço. Eu não vou entrar porque eu não vou entrar nessa competição, eu não vou ganhar. O que você acha dessa linha de raciocínio, né? Dessa pessoa que às vezes já tem um negócio até estruturado, né? A coisa já tá fluindo ali, e aí você fala para ele explorar esse mercado e ele vem com essa objeção. Cara, esse papo também é muito interessante, porque o ser gestor envolve você saber gerenciar uma empresa, ok? Uma empresa, ela não é só feita da frente de vendas, é feita também da frente de compras. Então, nada mais é do que um processo, desde a entrada do produto, que é a parte de compras, para a parte de vendas. Como você compra um produto? Tendo fornecedor. Marketplace, de fato, exige uma margem apertada porque você está competindo com várias outras pessoas ali. Muitas das vezes, o seu lucro não está na venda, e sim na compra. Porque para você vender essa caneca, por exemplo, aqui, essa caneca, no Marketplace, se você entrar lá, procurar a caneca, vai aparecer os valores de mercado. R$ 29,90, R$ 39,90, R$ 27,90, R$ 34,90. Vai ter vários valores lá. Já é determinado pelo mercado. Não adianta eu chegar lá querendo vender a mesma caneca por R$70. Ah, mas eu tô vendendo a R$70 porque eu quero 30% de margem. Não adianta. O mercado já está acostumado com outros valores. Então, a R$70 você não vai vender nada desse produto, né? E aí, voltando, por que o lucro está na compra? Quanto melhor você compra, menor o seu custo do produto. O valor de venda já é praticamente pré-definido nos marketplaces, de acordo com o mercado. Então, você vai conseguir vender no valor de mercado, comprando cada vez melhor, você vai ter cada vez mais margem. E a galera às vezes confunde. Não, é só eu comprar de qualquer fornecedor, botar para vender e minha margem está na venda. Então, começa a vender um pouquinho, aumenta 5% do preço. Começa a vender mais um pouquinho, mais 5% do preço. Acha que fazendo isso vai ser saudável para a operação, sendo que o buraco é mais embaixo, né? Então, esse é o grande detalhe ali. Então, o exemplo que eu dei, né? Uma operação de 26 milhões que tem 5% de lucro líquido no final do mês ali. Ela é muito mais competitiva, por exemplo, do que uma empresa que fatura 5 milhões no mesmo segmento que ela e tem 10% de lucro. O que você prefere? 10% de 5 milhões ou 5% de 26 milhões? 5% de 26 milhões é muito mais do que 10% de 5 milhões. Concordo. Só que o nível de gestão, o quanto gestor você é. Então, se você abaixar a margem da tua operação, você vai vender mais. Se você aumentar a margem da tua operação, você vai vender menos. E aí que vem o grande ponto do quê? Da negociação na hora da compra. Então, algo que, tipo assim, lá no e-commerce a gente valoriza muito é a negociação com todos os nossos fornecedores. A gente tenta, tipo assim, tá muito alinhado com os fornecedores até em projeção de estoque. Fala, cara, mês passado a gente comprou de você 30 mil e tal, eu imagino que até daqui 3 meses a gente vai estar comprando uns 40, 45 com você. Então, o que você consegue fazer pra mim? Não, o meu preço já é o melhor pra você, vai vir com papinho de fornecedor? Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, já que preço você tá no mínimo, então me dá prazo. Você tá me fazendo aqui 15, 30, 45, faz pra mim 30, 60, 90. E aí você ganha o quê? No prazo. E aí você consegue mais. Então, ou de um ou de outro. E aí você vai fazendo relacionamento com o fornecedor. Então lá, por exemplo, a gente tem relacionamento com o fornecedor lá no e-commerce desde 2021. Então já tem bastante tempo que a gente tem relacionamento. A gente achava até que a gente estava no melhor preço e tal. E segundo ele, não, sempre melhor preço, melhor preço, melhor preço. Aí eu fiz uma estratégia diferente esse tempo atrás. Eu peguei para ele e falei assim, seguinte, eu queria fazer uma compra com vocês de 3 vezes do que eu consumo de vocês mensal. Quero fazer uma compra de 3 meses em um único mês. O que você consegue pra mim? Ele foi lá e tal, nossa, dia 25 do mês. Preciso bater meta. Deixa eu falar aqui com o meu diretor e tal. E, a gente consome um volume alto desse fornecedor. É um dos nossos principais fornecedores. Falei,
que seja 5% já vai ajudar muito a gente, né? E ele veio e tal, não, a gente consegue 5% e tal. Falei, e o prazo? Não, o prazo continua o mesmo e tal. E nesse fornecedor a gente tinha um prazo muito bom. A gente pagava do jeito que a gente queria até 90 dias. Então, se eu quisesse fazer, ó, 60, 70, 80, 90 dias, de boa. O único detalhe é que até 90 dias tinha que tá tudo quitado ali, ele emitia os boletos tudo certinho. E aí, negociação vai, negociação vem, negociação vai, negociação vem, até que a última cartada minha foi assim, cara, se chegar a 15%, eu pago numa vista 3 meses pra você. E era 5%. E era 5%, eu pedi 15%. Eu falei mano, é 15% e já era. Por quê? Porque eu puxei toda a minha projeção de fluxo de caixa, eu vi tudo que a gente ia passar nos próximos meses ali, eu falei, mano, se eu conseguir 15%... Vai salvar aqui. Nossa, 15% de redução no meu CMV, meu amigo... Nossa. Eu faço um estrago bem grande no mercado se eu quiser, ou se eu não quiser fazer um estrago muito grande, a minha margem vai aumentar consideravelmente, porque eu estou reduzindo 15% no meu custo. No meu valor de venda vai ser muito mais do que 15% a mais que eu vou ter ali de lucro se eu vender no mesmo preço. E aí, tipo assim, o diretor não aprovou e tal. Eu falei pra ele, cara, me dá o telefone do seu diretor. Eu liguei pro diretor lá e tal. Falei, fulano, seguinte, Falei, ó, e tem grandes possibilidades de, daqui 2 meses, eu repetir esse pedido. Pra mais. Por quê? Porque na reta final do ano é onde a gente mais tem consumo do seu material. Aí eu trouxe pra eles tudo um estudo, tipo assim, do ano de 2024, quanto consumiu no primeiro semestre, segundo semestre. Primeiro semestre de 2025 já foi maior que 2024. E é a projeção do segundo semestre. Aí ele falou assim, ó, beleza, tá aprovado. Pô, já era. Aí a gente percebe que o jogo de gente grande é na compra mesmo, né? Que as pessoas olham e falam, nossa, como que esse vendedor aqui tá conseguindo vender por esse preço? Exato. É porque ele tá jogando o jogo de gente grande na hora de comprar. E aí é o que o Elvis falou, né? A pessoa acha que é só comprar em qualquer lugar e colocar pra vender, só que ela não vai ter margem e tudo mais. E isso é muito legal, Sim. muito interessante. Até outro exemplo, né? Tipo assim, a gente gasta muito com embalagem lá também, né? Porque roda muito pedido, obviamente, nosso consumo ali, quase 10 mil pedidos, 10 mil embalagens por mês. Um dos nossos tipos de embalagem, a gente fez uma compra agora de 6 meses de estoque. Os próximos 6 meses de pedidos, a gente comprou a embalagem tudo de uma vez só. 8% de desconto também. Então, tipo assim, qualquer concorrente meu que tenha negociação mensal com esses fornecedores... Já perdeu. Não vai conseguir um preço como esse, muito provável, porque eu imagino que eu esteja no teto novamente de relacionamento, porque antes eu achava e não tava. Agora eu tô achando. Mas talvez daqui a alguns dias eu ache não mais, entendeu? Então a gente vai evoluindo. Mas, obviamente que quem tá ali entende que fornecedor é só mandar uma mensagem de SMS... repete minha compra, manda tanto e tudo mais, tá muito enganado. Cara, fornecedor é relacionamento. Ainda mais no mundo de marketplace, o teu jogo tá muito mais na compra do que na venda. Por quê? Porque venda já tá definida. Agora, o valor que você paga do seu produto é totalmente negociável. Cara, e eu acho que isso é uma coisa que as pessoas falam muito pouco, né? Muito. No mercado, de forma geral. E é importante para essa pessoa que está olhando o mercado, porque eu até acredito que tem uma galera aí no meio, etc., que talvez esteja precificando errado, fazendo coisa de sentido, principalmente o pessoal que não estuda, né? Para evoluir gestão. Mas, você olha um player lá com muitas vendas há bastante tempo e tudo mais, ninguém tá rasgando dinheiro, né? O cara não tá assim, vou perder dinheiro aqui. Então, é um nível de consciência que é importante de se ter, né? A gente pensa muito na venda e pouco na compra. Sim. Né? E essas mesmas lógicas, elas se aplicam para outras coisas, assim, né? Dentro do mercado mais tradicional de negócio, né? Em que, às vezes, a gente fica buscando muito lucro ali na hora da venda, na hora de trazer um cliente para dentro. Quando, na verdade, o jogo dos grandes, ele tá na perpetuidade. E, ok, às vezes eu perco dinheiro trazendo esse cliente, colocando tráfego, meu custo de aquisição de cliente ficou mais alto do que o cara me pagou aqui no primeiro mês. Só que esse cara vai voltar a comprar. Sim. Ele já tá aqui dentro de Isso casa. acontece muito, né, na agência, assim, os clientes chegam querendo fazer o tráfego e com aquela ânsia de conseguir clientes novos. E tem toda uma base de cliente que eles não trabalham. Não utilizam, E né? aí eles pagam todos os meses por novos clientes. Tem cliente nosso que a gente consegue aí alcançar 1.000, 1.500 leads todos os meses. E esses leads simplesmente, depois que compra a primeira vez, são abandonados, assim, não tem todo um trabalho. E você pagou por ele, né? Você tem que tentar vender outra coisa, vender mais vezes. E não acontece. O time de vendas hoje não recebe nem treinamento para isso, né? Exato. Então, é um jogo muito de gestor mesmo, né? Tudo papo de gestor e não de vendedor. E acho que é aí onde
muita gente... Foi uma visão que a gente também foi amadurecendo ao longo do tempo. A gente tá no mercado de tráfego, dentro dos meios que a gente tá conversando com o pessoal que tá à frente nesse mercado. E já é um consenso, é muito menos sobre tráfego. As plataformas, elas são automáticas. Você coloca dinheiro lá, se você manter uma constância, você vai conseguir cliente. Não tem como, as pessoas estão usando as mídias sociais, elas estão ali, é canal de tração. Só que um negócio funcionar é similar ao marketplace. É tudo estar funcionando, beleza, é ali na hora da venda você ter um processo adequado para conseguir fazer essa conversão, é na hora do atendimento, é na sua lógica de administração do seu fluxo de caixa, é muito mais sobre negócio, muito mais sobre produto do que somente colocar mais clientes para dentro, né? E tem gente que não tem até a capacidade de evoluir, porque eu acredito que sim, tem empresas que começam a fazer um trabalho, coloca a carroça na frente dos bois, vou colocar aqui o tráfego, e nem tem um time de vendas, coloca ali para uma recepcionista fazer o atendimento e tudo mais. Mas, ok, comecei um trabalho, identifiquei o problema, vou resolver e vou melhorar. E tem empresa que não faz isso. Sim. Não, mas não tá ruim, não é assim e pronto. Não. Trouxe muitos leads, que o problema tá aqui. A hora que manda o orçamento, não consigo fazer fechamento. Como que eu posso melhorar a etapa de orçamento? A hora que eu na abordagem já não consigo evoluir. Como que eu melhoro a etapa de abordagem? Esse nível de consciência também de estar sempre evoluindo, otimizando, né, os processos da empresa. Tem empresa que simplesmente escreve na pedra e pronto, ninguém muda. Sim, e até um jogo nessa parada de tráfego mesmo, né? Às vezes a galera acha que é só tráfego, né? Vai muito além. E as pessoas se iludem bastante, porque na época que eu fazia era um jogo muito assim. Às vezes pegava cliente e estava investindo 5 mil por mês. E aí, beleza, com 5 mil por mês, ele fazia ali do produto de ticket alto, ele fazia umas 10 vendas, 15 vendas ali. Então dava um CAC aproximado ali de 300 para 500 reais, mais ou menos, né? E aí, teve um dia que ele falou assim, cara, eu quero aumentar o meu investimento. Fiquei super feliz, né? Falei, cara, finalmente, né? Ele entendeu que tá dando resultado e tal. Falei, cara, eu queria mês que vem 5.300. Um cliente a mais, fica assim. Foi o que eu expliquei pra ele. Eu falei, olha, vamos lá, vou fazer um cálculo com você aqui, ó. Vamos lá. Lembra do termo tal, termo tal, termo tal? Escolinha. Então, ó, seu custo de aquisição aqui tá de 300 a 500 reais, varia entre isso no final do mês. A cada nova venda, você vai ter que investir de 300 a 500 reais. Então, você investindo 300 reais, talvez você não tenha nenhuma venda mais. Talvez tenha uma. Então, assim, quantas vendas você quer? Eu quero 100 vendas. Beleza, 100 vezes, uma média de 300 para 500 reais, 100 vezes 400, faz lá uma projeçãozinha e tal. Pronto. Tá ali o segredo, né? Então, tipo assim, hoje no mundo online é muito um jogo de números. Uhum. Então, você pega um número ali, então qualquer negócio online é um jogo de números. É tamanho de mercado, é o quanto você está investindo, é o produto que você oferece, a qualidade que você entrega. São vários detalhezinhos que vai fazendo toda uma matemática e aí, no final do mês, dá o resultado. O resultado tá ruim? É porque você não tá sabendo gerenciar. Seja o marketplace, seja o e-commerce, qualquer coisa. Tá dando ruim, a responsabilidade é do dono da empresa. Se tá dando ruim é porque você não tá enxergando onde você tá errando. E você tá enxergando e não tá fazendo nada diferente... acho que esse é o grande problema, assim, né? Ter essa visão, ela é muito difícil, mas quando tem clareza sobre os números, tá ali tudo apontando que aquilo é o problema e a pessoa tem resistência em tentar trazer outras soluções, não existe uma regra, né? Se existisse, estava todo mundo rico, porque todo mundo seguiria a fórmula. Sim. Mas ser resistente a essa mudança é um grande problema para os empresários, né? Eu acho que, tipo assim, às vezes o networking da galera é um pouco falho no sentido do quê? Tem muita gente que faz networking para copiar o que o outro tá fazendo. E não para ver as dores que ele tá passando. Então, por exemplo, eu posso vender essa caneca e vocês podem vender essa caneca igualzinho a minha. Na hora de fechar a conta, na hora de ver tamanho de mercado vai ser o mesmo. Mas na hora de ver como foi o tráfego, como foi a estratégia, quanto teve de vendas, quanto profundidade de estoque, projeção, negociação e tudo mais, mudou tudo. O que você fez para vender essa caneca, exatamente. Cada um faz de um jeito, Cada um fez de um jeito. Então, assim, você pode ter network com muita gente. Mas não adianta do network ficar no networking ou você simplesmente tentar clonar o que a pessoa tá fazendo, que não vai dar certo. Vai ser muito um jogo onde a gente consegue o quê? Pegar o outro como exemplo para ver dentro da situação dele o que cabe a nós ou não. Não adianta copiar e fazer igualzinho. Alguém pode tentar pegar lá, copiar o meu e-commerce de tudo que a gente faz.
não chega no mesmo resultado. Não chega. Porque o nível de consciência de quem tá por trás dessa gestão é muito diferente de um pro outro. Então não adianta, não tem receita. Ninguém consegue clonar a empresa de um do outro. Eu acho que você usou um termo, né, sobre esse nível de consciência que vai sendo adquirido, né? Eu também, na minha posição de gestor, a gente vai errando e percebendo os erros e aprendendo, né? Então, até quando eu penso em tomar ações para resolver problemas, né? Eu vejo que no passado eu era um pouco mais lento. Às vezes você estava vendo aquele problema acontecendo, aí vou ver depois. E o tempo já está me mostrando, né? Eu já estou passando por essa curva de aprendizado para ver que, na verdade, não é bem assim, né? Eu preciso agir rápido, eu preciso fazer, mas é um nível de consciência. E aí eu queria que você comentasse, né? A gente já indo para o final, mas o seu crescimento ele foi muito rápido, né? E você é novo, né? Para ter uma empresa do tamanho que tem, etc. Como é que foi esse processo, sabe? Como é que você fez para continuar aprendendo, para ir evoluindo, né? Como que é essa parte da trajetória que te cobrou muito, né? Cara, uma coisa que eu sempre fui, tipo assim, eu não sou uma pessoa fria de forma alguma. Eu sou muito humano e, tipo assim, gosto de tratar as outras pessoas como seres humanos também. Então, num diálogo, num alinhamento e tudo mais, não tem a minha ideia, tem a nossa ideia. Não tem a minha solução, tem a nossa solução. Então, vai muito nessa pauta. Só que o dia a dia me fez aprender muito que, tipo assim, o emocional, ele é válido por 5 minutos. Depois de 5 minutos é o racional que vale. Uhum. Então, tipo assim, o racional, ele sempre vai sobressair no meu dia a dia, no meu automático, o racional sempre vai sobressair a parte emocional. Então, até algumas coisas que acontecem no dia a dia faz com que a gente seja dessa forma. Nossa, Gabriel, mas você não ficou abalado? Fiquei por uns 5 minutos. Depois, beleza. Tá, vai resolver eu ficar abalado? Não. O que a gente precisa fazer para resolver, então? O fluxo de caixa não fechou positivo. Beleza, putz, que bosta. Não deu certo. Sofri aqui, tá acabou. bom, mas o que eu vou fazer pra melhorar? Prático, não vai adiantar eu ficar chateado, desapontado, triste. Não vai mudar nada. Então, lado racional, o que a gente vai fazer? Onde a gente errou? Abre os números, o que a gente vai fazer? Né? Aconteceu alguma situação com o cliente. Nossa, que triste, aconteceu qualquer detalhe ali, não, chateou. Não, beleza, mas e o racional, o lado prático? O que a gente vai fazer? Vai falar com o cliente, vai pedir desculpa, a gente vai reconhecer o erro junto. O cliente que errou e não tá sabendo que errou, cara, vou fazer uma reunião aqui, a gente entra num consenso aqui e tá tudo bem. Mas não vai ser chato? Chato é emocional. O que você é o quê? Raciocínio lógico. Amigo, aconteceu isso. Pra gente não passar mais por isso, o que você acha de a gente fazer isso? É um jogo muito de lógica. Ser sim, ser não. E aí já a gente vai criando uma armadura também, assim, na verdade, uma casca, né? De que tem coisas que elas se repetem também, né? Não tem como fugir. Tem problemas que eles vão se repetir. É claro que a gente precisa aprender com eles, a gente precisa evoluir, melhorar e tudo mais. Mas a gente vai ficando mais prático para tudo. Tanto na empresa, e isso reflete na vida também, né? A gente vai ficando mais prático na vida, vai se abalando menos com os problemas. E isso é um fato, né? É uma questão de sobrevivência também, né? Porque senão você se abala muito, etc. Mas é isso que você falou, respinga na vida. Respinga na vida. Porque parece que o tempo vai passando, já o tempo que a gente está empreendendo, tocando negócio, tomando as bordoadas aí do meio do caminho. Parece que eu tenho cada vez menos paciência para lentidão, para coisa, etc. Cara, vamos para cima, vamos fazer a coisa acontecer, não dá para ficar choramingando, né? Exato. É por isso que falam também que esse perfil, né, tanto de empreendedor e tudo mais, ele meio que se descola quando a gente vai tentar se relacionar com outras pessoas da nossa bolha, da nossa família, porque a gente vai criando isso e a gente acha que todo mundo é assim também, né? Aí você quer, a pessoa vem sofrer, você fica assim, ó, tá bom, próxima. Aí a pessoa, nossa, como você é sem coração, né? Não, é porque você foi criando tanto essa casca na empresa que a sua pessoa física ficou assim e as outras pessoas não são assim. E tem gente que tem um perfil muito de, às vezes, tipo assim, nas horas vagas, né? Gosta de reclamar de qualquer coisa. Sim, Então tá reclamando de qualquer coisa. É da árvore que caiu a folha, é do fulano que quase bateu no meu carro, é do ciclano que tal coisa, Cara, tipo assim, uma pessoa dessa chega do meu lado, ela fica tão puta, porque eu tenho solução pra tudo, geralmente. Eu tenho solução pra tudo. Então, tipo assim, não, porque aconteceu tal coisa. Cara, mas você fez isso?
É isso. Ela faz uma cara tipo assim, eu não queria solução. Eu só queria reclamar. Concordasse com uma reclamação e tá tudo bem. Né? Mas é por isso que aí as Então, pessoas falam, nossa, como você mudou, ou como você é diferente. Porque as pessoas são até resistentes em conversar com a gente. Sim, Churrasco de sim. família. Ai, nem vou falar com a fulana. Ela nem vai ouvir minha reclamação. Exato. E aí as pessoas às vezes acham a gente meio fechado e tudo mais, né? Ou acham que a gente tá triste com alguma coisa assim. Não, é só que a gente é prático. O que a gente resolveu, já resolveu e tá tudo bem. Ou eu tô pensando em como resolver algo que vai acontecer. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô assim, A hora do acontecendo banho no é dia a dia. sensacional, né? A hora Eu do vou banho andando é... pela casa e às vezes a Cintia vai falar comigo, eu não respondo direito, mas é porque na minha cabeça eu tô maquinando. Eu tô ali, ó, pensando o tempo todo. Esses dias eu cheguei da academia, a minha esposa tava no quarto, e aí eu cheguei assim e tal, e tipo assim, o quarto é o último cômodo da casa, né? Eu cheguei, aí beleza, eu entrei, e eu comecei a falar baixo comigo mesmo. Comecei a falar baixo comigo mesmo e tal, e fiquei ali, tipo assim, acho que uns 5 minutos. Aí cheguei e tal, fui tomar um suplemento, nananã, e meio que tipo assim... Aí, beleza, né? Finalizei ali, fui pro quarto, aí cheguei lá, ela falou assim, com quem você tava gravando áudio? Falei assim, eu não tava gravando áudio. Arrumou um pra problema ninguém. pra você mesmo. Aí ela falou assim, então o que você tava falando? Falei, tava pensando em umas coisas aqui. Então, tipo assim, é muito no automático, né? E o negócio de gestor é, tipo assim, não dá pra ser gestor dentro da empresa e fora da empresa você é outra pessoa. Não. Então, tipo, ser gestor... O mundo profissional tá totalmente atrelado e você tem que viver aquilo que você tá fazendo pra você viver verdadeiramente. Tem muita gente que tenta separar o profissional do pessoal. Só que numa dessa, eu concordo que tem momentos de trabalho, momentos de lazer, de família, de várias outras coisas ali. Mas você continua tendo a mesma função, Sim. né? Então, é muito nessa parada ali que às vezes as pessoas dão uma viajada. Então, eu tô a todo momento assim. Então, às vezes eu tô no banho e tô pensando. Às vezes tô numa conversa com alguém falando de família, eu falo do negócio e puxo pro lado do trabalho. E do lado do trabalho puxa pro lado família. E do lado família puxa pro lado viagem. Do lado de viagem, eu, tipo, emendo com uma coisa do trabalho de quando eu tava viajando. E por aí vai. Então, tipo assim, tá no sangue já. Até porque eu acho que culturalmente as pessoas também vêm com um olhar que eu acho muito errado a questão do trabalho, né? Do tipo, você não pode, não fale de trabalho, não vai levar trabalho, mas, cara, a gente gosta do que a gente faz. Eu Sim. particularmente me sinto desafiado. É legal o dia a dia, você conseguir tentar resolver um problema, né? Então, não acho que seja um problema também, né? Você ter um espaço em que você possa falar sobre isso, porque é isso que você falou, faz parte da sua vida. Exato. E a pessoa, não tem como a gente não evoluir junto com a empresa, então a gente evolui como pessoa, né? E aí isso impacta no nosso relacionamento, as pessoas que estão à nossa volta. E se essas pessoas também forem resistentes à nossa evolução, fica muito difícil, né? Fica muito bem complexo, né? E às vezes é ali que às vezes muito relacionamento acaba, tanto de namoro, noivado, casamento, como também a nível de amizade, né? Tem muita gente que, tipo assim, começa a virar as costas, acha que, tipo assim, pô, o cara não vai vir aqui no meu churrasco que é sexta-feira, 5 horas da tarde. Não. Sabe por quê? Porque eu tô dentro da empresa. Sexta, 5 horas da tarde, cara, vai dar uns 3, 4 horas pra conseguir sair dentro da empresa e eu acho que seu churrasco vai estar acabando quando eu conseguir sair daqui. Cara, mas é isso mesmo. Mas, puxa, né? Papo muito bom, sempre foi bem, né? As nossas conversas. A gente tem que fazer um próximo. Tem papo pra mais coisas. Corta aqui que tá nessa parte 2 já. A gente tem que fazer a parte 2. Parte 2. Mas, cara, muito legal ter você aqui com a gente, né? Acho que pra quem tá dentro desse mercado vai fazer muito sentido acompanhar tudo que foi dito aqui. E pra quem quer te encontrar, como que faz pra achar? @Gabriel Montalvão no Instagram. Então, Montalvão é uma palavra um pouquinho difícil de falar, mas depois acho que a gente consegue colocar na descrição. A gente coloca na descrição. Então, beleza. @Gabriel Montalvão ou @agência.integracom também é o @ da nossa empresa ali. Muito obrigada, Gabriel. É sempre uma honra conversar com você. A gente sai cheio de aprendizado. E vamos marcar a parte 2, sim. Tem muita conversa ainda Vamos pra sim. acontecer. Eu Obrigada. que agradeço aí pelo convite mais uma vez. Contem comigo aí. Vamos pra cima. Tem muito mercado pra todo mundo. Vamos pra cima. Vamos junto. Valeu.